Assim, cumprimentando os dirigentes da ANAF. A Carta é basicamente um instrumento de planeamento das medidas de prevenção de combate aos incêndios rurais. E a última pergunta, o que o PS termina com a sua intervenção, é dizer: faz ou não faz sentido uma carta bem feita? Claro que faz. Supostamente era isso que deveria ter acontecido. E supostamente um grande teórico da política portuguesa e grande visionário em 2016 disse que gastamos muito no combate porque gastamos pouco na prevenção. Ora, isto foi dito no dia 15 de agosto de 2016 por este grande teórico e grande visionário chamado António Costa, que se referia àquilo que tinha feito em 2005 enquanto Ministro da Administração Interna, quando definiu o Plano Nacional de Defesa da Floresta. Ou seja, o que tem acontecido, e acho que temos que ir mais atrás, nós estamos a transformar as juntas de freguesia, e eu também sou autarca, sou vereador, estamos a transformar as juntas de freguesia, as câmaras municipais, em tarefeiros. O processo de descentralização e todos estes processos associados à descentralização de competências vão colocando para o fim da linha as juntas de freguesia, porque são elas que, efetivamente, quando acontece um problema na localidade, as pessoas se dirigem ao Presidente da Junta. E uma das primeiras perguntas que gostava de deixar aqui de imediato era: em grande parte dos municípios deste país vão acontecendo aquelas famosas migalhas que são dadas às juntas de freguesia através de protocolos, contratos interadministrativos, protocolos de descentralização de competência, que são umas formas simpáticas de dizer que se arranja um financiamento extra para a junta de freguesia. As juntas de freguesia vão assumindo as competências e a determinada altura até ficam com as limpezas dos terrenos, ficam com tudo e mais alguma coisa, sem ter qualquer meio, mas recebem, e desculpem a expressão, muitas vezes uns trocos, mas que trocos esses não fazem grande falta à gestão da Câmara Municipal, mas fazem grande falta à gestão do dia-a-dia das juntas de freguesia. E as juntas vão recebendo esta verba e hoje em dia, com a criação desenfreada, que foi através de mapa de Excel que criaram as uniões de freguesia, como o Sr. Vogal da ANAF disse bem, em relação aos serviços de algumas juntas de freguesia, que o facto de terem feito as uniões ou terem criado as uniões, basicamente o serviço de proximidade que a população perdeu-se e hoje existiu a transferência dessa política de proximidade, está na sede de uma das freguesias, por norma maior, e os serviços não estão todos presentes em todas as antigas sedes de freguesia. Consideram, Vossas Excelências ou não, que têm sido passadas para as juntas de freguesia, que alguns presidentes de junta de freguesia, com a lógica de assumir mais competências e de ter mais verbas, acabaram por assumir algumas responsabilidades que não deveriam ter assumido, porque não tinham a forma de depois efetuar o serviço à população e de controle de algumas áreas que têm a ver com a Carta de Perigosidade. Esta situação da Carta de Perigosidade vai mais longe quando percebemos que quem ia ficar com a responsabilidade nem sequer foi consultado, nem sequer foi chamado para tomar uma posição acerca deste assunto, que acaba por ser quase que uma ingerência, não é, obviamente, legalmente não é uma ingerência, mas interfere, e este será o termo correto, interfere claramente naquilo que é a estratégia para o território e no desenvolvimento económico do território, que as câmaras municipais e as próprias juntas de freguesia acabaram por ficar subjugadas a esta situação da forma como tudo isto foi feito. E a Carta de Perigosidade, no nosso entendimento, tem que obrigatoriamente ser revista, tem que obrigatoriamente ser repensada. Temos sim, como diz o PS, de fazer um documento sério, tratá-la de uma forma séria, porque neste momento, olha, é a nível dos terrenos rurais, isto à semelhança, eu associava isto quase à imagem de, isto tem um papel quase dos, não existe tanto no interior, mas aqui na cidade de Lisboa existe muito, isto tem quase o papel dos radares na cidade, ou seja, é uma caça à multa e vamos criando aqui ao longo do país uma forma de arrecadar mais uns milhões para o Estado, porque é para isto que serve a Carta de Perigosidade, não é para absolutamente mais nada. Aliás, tirando o fresco que está nesta sala hoje em dia, que eu até pedi para desligar o ar-condicionado, lá fora o país está todo a arder e grande parte dela tem muito a ver com o facto de não ter existido a aplicabilidade da Carta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu não ia pedir para intervir numa segunda volta, mas existem coisas que foram ditas que eu tenho que
tenho que as salientar, para não dizer outra coisa. Eu acho que um grande problema que tem acontecido, e desculpem, mas nós somos muito frontais, um dos grandes problemas que tem acontecido com a ANAF e com a Associação Nacional de Municípios é que muitas vezes prende-se mais ou perde mais tempo a defender o Governo do que a defender os seus próprios interesses. E, portanto, é a minha posição, vivemos em democracia, os senhores têm que ouvir e têm que aceitar, porque eu também ouço muita coisa, como vou citar, que os senhores fazem melhor e preço mais baixo do que as câmaras municipais. Essa acusação, para mim, é grave, porque para a Câmara fazer pior e mais caro é porque alguma coisa aconteceu. Se tem alguma coisa a dizer, que o diga. Foi expressão utilizada aqui, e está gravado. Os presidentes da Junta de Freguesia, dito por vós, os presidentes da Junta de Freguesia, tudo o que assumem, fazem. Eu levo-os se quiserem. Combinamos, vamos a meia dúzia de Juntas de Freguesia, onde isso não é verdade. Várias. E depois foi utilizada também a expressão, e por isso, daí a minha expressão inicial, foi dito pela direção da ANAF a seguinte expressão: nós, quando negociamos, aquilo que temos como objetivo é sacar. É sacar. E está dito, não fui eu que disse. E, portanto, esta questão é assim, o que eu me preocupo, eu acho que as juntas de freguesia têm um papel preponderante, essencial, respeito todos os presidentes de junta. Acho, no entanto, que existem assuntos que devem ser tratados de uma forma séria e concreta, e acredito que os senhores tenham esse princípio também, respeito à Associação Nacional de Freguesias com esse princípio, mas há questões que têm que ser vistas, que podem ir mais longe, não temos a tarde toda, mas poderíamos discutir, inclusive, com o princípio da representatividade dos próprios presidentes de junta dentro das Assembleias Municipais, que eu acho que devem ter, mas deveria ser retirado o direito de voto em alguns documentos que são de privilégio próprio para a Junta de Freguesia e estão a votar em direito próprio. Mas a lei assim prevê e por isso temos que aceitar. Agora, só apenas queria fazer o ponto de situação em relação a algumas informações que aqui foram tidas, que eu considero graves. Obrigado, Sr. Deputado.